28 de agosto, né? 28 de agosto de 2020, a nossa aula de Cristologia, 2 temas importantes dentro da Cristologia que vamos abordar hoje. Nome, né? Os nomes. No início nós vimos sobre nomes e hoje nós vamos ver sobre a importância de alguns nomes que foram relacionados com a pessoa de Cristo. Antes de tudo, vamos orar e pedir a Deus que nos ajude, porque este nome é preciso a gente se curvar diante dele. Pai, nós queremos agradecer de coração tua misericórdia grandiosa para conosco. Pedimos que o Senhor não desista de nós, pedimos que o Senhor renove as nossas forças, a nossa alegria, que o Senhor afaste de nós, Deus, toda a ação maligna. Pedimos também que o Senhor nos dê a alegria da tua salvação, uma renovação espiritual constante, abundante, e que ao final de tudo, Deus, possamos glorificar o teu nome entre os homens pelas nossas obras, Deus, e que o nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo nome, seja este nome reconhecido, exaltado, glorificado entre todas as nações, em definitivo, para o louvor da tua glória. Maranata, que assim o Senhor volte, Deus, para cumprir o seu propósito e nós possamos nesse tempo cumprir o nosso, de levar almas a Jesus. Muito obrigado, abençoa cada participante deste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e para a glória de Jesus oramos e entregamos. Amém. Muito bem, amados, uma coisa importante é quando a gente lê aqui, né? Desliga o microfone, porque vai ficar dando chiado aí. O Jorge José, o Jorge José é uma pessoa abençoada. Eu não sei bem quem é não, mas é abençoado, né? Eita Deus. Então, aqui em Filipenses... Oi? Desliga lá. Desliga lá. É uma coisa importante aqui no livro de Filipenses, né? É um texto mais famoso, né? Dessa questão do nome de Jesus. Mais famoso no sentido que no capítulo de número 2 de Filipenses, né? Fala da humanidade de Cristo, ele assumir a forma, né? Assumir a forma, e na forma humana, né? Não se envaideceu, mesmo sendo Deus, mas não se envaideceu, e sendo na forma humana, tendo vivido, né? Aqui a palavra grega morfeis, né? Que quer dizer forma. Então ele foi fiel até a morte de cruz. E no final do texto o apóstolo Paulo ressalta, né, que no versículo 9 diz: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, né, pois nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. É impressionante, né, que na visão de Estevão, né, quando ele está sendo apedrejado lá em Atos dos Apóstolos, ele faz ele dá uma palavra bastante impressionante, né? E essa palavra de Estevão tem um momento aqui que ele faz ele ressalta, né, uma realidade que vale muito a pena você e eu aprendermos aqui. No apedrejamento de Estevão, naquela sentença de morte que foi deflagrada sobre ele por causa do seu testemunho e que acabou originando, né, a perseguição aos cristãos, no início da história da igreja cristã. Então você verifica que naquele momento em que Estevão está sendo apedrejado, você sabe perfeitamente que ele faz a sua defesa, uma apologia, e após a sua defesa, ele acaba morrendo, mas, no entanto, aquele sermão maravilhoso, ele vai finalizar com uma oração de Estevão, né? Com uma oração. E nessa oração de Estevão, ele declara que ele vê Jesus em pé à direita de Deus, né?
Diferente de que muitos falam que Jesus está sentado, né? Mas aqui ele vê Jesus em pé. Por que ele viu Jesus em pé? É claro que Jesus se preparou para receber Estevão, né? Para receber Estevão. Ele olhou para o céu, está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nos versículos 54 até o versículo 60, né? Ele diz aqui no versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então, Jesus se levantou para receber Estevão, né? Se levantou para receber Estevão. Então, esse nome que está acima de todo nome, né? Conhece os verdadeiros testemunhos, né? Conhece aqueles que não desistem, aqueles que não retrocedem, né? Então, este nome é o nome mais precioso de toda a história do universo. Vocês devem assistir um trabalho do Dr. Myles Munroe no próprio YouTube, né? Que ele fala sobre liderança. Então ele faz eu vou localizar, vocês mandam no grupo. Ele faz um apanhado, né, da importância de Jesus na história, né? Como ele foi importante para a história. E sem ter feito jamais organizado nenhum exército, né? Sem jamais ter organizado nenhuma escola, faculdade, ou ter organizado igreja alguma, né? Assim, formalmente, né? Ele falou que a igreja eram as pessoas, não era um prédio, né? Ele falou que a igreja impactaria o mundo, né? E que ele defenderia essa igreja. No livro de Atos dos Apóstolos isso começa a acontecer rapidamente. Mas quando Jesus nasce, aparece um nome, né? Chamado Emanuel, né? Pouca gente questiona, né? O que quer dizer Emanuel ou Imanuel, né? Emanuel ou Imanuel. Ele só é encontrado 2 vezes na Bíblia, somente 2 vezes. No livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, e no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 27. Imanuel, ou Emanuel, significa Deus conosco, né? Porque todo nome, vocês estão lembrados lá atrás, quando a gente falou sobre nomes, né? Todo nome que tem El no meio, como Daniel, Samuel, não é? Ele tem significado hebraico para a palavra Deus, né? A palavra Deus. E o restante do modus desse significado, o restante do nome é conosco, né? Immanuel, Deus conosco. Essa é de fato a interpretação do nome dada por Deus através do anjo Gabriel, não é? Mateus capítulo 1, versículo 23. O nome foi primeiramente anunciado no Antigo Testamento. O rei Acais, pelo profeta Isaías, em Isaías 7,14. Ele foi anunciado como parte do sinal, veja bem, aqui é um nome por sinal, que Deus estava dando a Acais um sinal para assegurar aos fiéis de Judá que Deus não os tinha esquecido, nem tampouco os esqueceria de modo algum, né? Então, muitas vezes, no meio de um sofrimento, de uma angústia, de sofrer injustiças, muitos de nós acabam imaginando que Deus se esqueceu da gente, né? Que Deus nos abandonou, e aí alguns de nós tendem, né, a vulgarizar, né, a sua vida espiritual, a banalizar o seu testemunho, né, e a desprezar, né, a sua relação com Deus. Mas mais tarde o profeta Isaías fez uma profecia que se cumpriu no nascimento, que veio a ser no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Isaías estava mencionando que mais tarde aquilo também teria um reflexo bastante sério e importante na vinda ou no nascimento, na encarnação do Cristo. Portanto, o nome Immanuel refere-se mais a um fato de que Jesus é Deus e homem numa pessoa, do que qualquer outra coisa. Immanuel, Deus conosco, então a tipificação de que Jesus realmente tinha as 2 naturezas e estaria entre nós. Nele, Deus está conosco na forma mais próxima possível, tomando a nossa natureza humana e em união consigo mesmo, né? Olha, uma coisa assim, para nós parece ser muito simples, mas dentro de um aspecto espiritual era inimaginável, né? Inimaginável, né? Inimaginável.
é importante perceber que o nome Emanuel é um cumprimento de todas as promessas que Deus havia pactuado, né, com o seu povo, né, e com a humanidade como um todo, né? É um pacto de Deus, de ser Deus e de ser Deus do seu povo e habitar entre eles. Muito vinculado à figura do tabernáculo, né? Que o tabernáculo era um templo desmontável, né? Já o templo que Salomão construiu, porque era um desejo de Davi, não é? Deus nunca tinha falado para construir. Deus abençoou o gesto de Davi, foi realmente um gesto primoroso, né? Da construção daquele templo lá em Israel, né? Ele fez uma reflexão e entendeu, não, é preciso ter um templo. Então ele construiu esse templo até mesmo para tirar aquela ideia de Deus não ter casa, né? Mas o desejo de Deus era morar no coração. De fato, Jesus, como Emanuel, é ele mesmo o cumprimento desse pacto de amizade e comunhão entre Deus e os homens, né? Através da união das naturezas divina e humana em si mesmo, Jesus nos torna participantes da natureza divina. Isso está lá bem claro em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. E como o Filho unigênito de Deus, ele habita conosco, né? E em nós, em uma união inquebrantável, né? Deus não vai desfazer. Gálatas 2,20, lá está bem claro, dizendo, e vivo não mais eu, Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. De forma que ele é osso e carne conosco. Efésios capítulo 5, versículo 30. É muito importante, agora eu me lembrei aqui do irmão Jorge, né, que eu sempre chamava de Jorge, mas é Jorge, lá do Plano da Serra. Deus abençoe, irmão Jorge. Veja bem, voltando aqui, como Emanuel, Jesus é o verdadeiro tabernáculo. Então, as coisas que aconteciam no Velho Testamento era na realidade um simbolismo que ia indicar algo que viria mais tarde a ser, né? A acontecer, a realizar-se, né? Então o tabernáculo, o templo de Deus, é o cumprimento de uma promessa. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Olha só como Jesus é chamado. Pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E esta é a razão, queridos, de não haver nenhum templo na Nova Jerusalém. Né? Nova Jerusalém fala de muros, de uma porção de coisa, mas não fala de templo. Né? Porque lá diz assim, o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, o Emanuel, né? Que está no versículo 2 ali do capítulo 21 de Apocalipse. Né? Muito claro ali. O nome Emanuel também se refere à obra de Cristo, pois Deus não pode estar com os pecadores, exceto mediante a expiação do pecado. O nome, então, é uma recordação do fato que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Né? Deus está conosco em Emanuel como um que nos vem em nossa condição perdida. Né? Olha para a nossa condição perdida, mas aí não tem jeito, esse ser humano não tem jeito. Ele toma os nossos pecados sobre si e assim remove todos os nossos pecados para redimir e nos libertar deles. Né? Então, você tem vitórias espirituais que muitas vezes nem sabe. Mas que bênção, né? Portanto, esse nome Emanuel é um nome poderoso para todos aqueles que creem nele. Né? Numa palavra, ele é a mensagem toda do Evangelho. Essa é a palavra. Todo o Evangelho se resume num nome só, chamado Emanuel, como Gabriel falou para aquele casal simples e humilde lá nas cercanias da Palestina. Né? Ele está nos ensinando que sobre o nosso Salvador e sobre a bênção dele existe salvação para nossas vidas. Ok? É importante lembrar muito sobre essa questão do nome Emanuel, porque ele é um nome importante na pessoa de Cristo. Né? Ele tem essas importâncias que eu acabei de mencionar aqui e muitas outras também. Eu estive fazendo uma reflexão essa semana, né, sobre os destinos do povo de Deus, né, principalmente nesse período de pandemia, né,
E eu encontrei um excelente rabino, né? Claro, de Israel, e ele falava sobre a situação de Israel, né? A situação de Israel no contexto do mundo de hoje, né? Então, a situação de Israel no meio do mundo de hoje é vista pelos rabinos mais sérios como a descrição do que se encontra lá em Deuteronômio capítulo 18, né? Então, lá está falando naqueles 2 momentos. Se fizer tudo isso, então essas bênçãos virão sobre você. Se não fizer, virão essas maldições, né? Então, numa contagem que ele fez, né, até o período de Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial, quando foram mortos mais de 6 milhões de judeus num momento, né, que ficou conhecido como o Holocausto, né? Ali, naquele momento, haviam cerca de 18 milhões de judeus no mundo inteiro. E ele disse, sabe quantos judeus tem no mundo inteiro hoje? 16 milhões. Então, mais de 50 anos depois, né, mais de 55 anos depois, o número de judeus diminuiu. Para nós pode não parecer muita coisa, mas para os judeus isso tem uma relevância muito grande. Por quê? Porque, na verdade, os judeus já vinham sendo diminuídos. E eles entendem que os judeus, esses rabinos entendem que os judeus começaram a idolatrar o dinheiro, as coisas materiais, as condições que resultaram nessas perdas excessivas, né? E nesses castigos, né? Que na realidade eles entendem que não são castigos que Deus esteja produzindo, mas é simplesmente o cumprimento de uma colheita, né, de uma promessa. Agora então, eu quero falar rapidamente para você sobre um nome que está acima de todo nome. O que significa isso? Então o Dr. Ronald Rankle, né, ele fez um material muito importante, um ilustrativo simples e objetivo sobre o nome que está acima de todo nome, né? E aparecem muitos nomes para Jesus, e nós falamos aqui do nome Emmanuel hoje, aqui inaugurando, né, essa fase assim, final, né, de nomes. Existem muitos nomes atribuídos ao nosso Salvador que estão registrados nas páginas da Bíblia, mas muitos nomes mesmo. Todos eles são dados por Deus, né, para nos ensinar a glória e o poder de Jesus como Salvador. De qualquer maneira, Deus procurou de várias formas diferentes explicar a missão, a pessoa, a natureza e a origem, o destino de Jesus entre nós, né? Alguns nomes mais importantes que nós estudamos, que é o Jesus, Cristo, Senhor, Filho unigênito, Filho do Homem, Emmanuel e assim por diante, esses nomes esses nomes atribuídos a Jesus, e tem outros também que você pode elencar, são nomes muito importantes, né? Não são nomes como a gente dá assim, você vai num cartório e você vê as pessoas dando nome no filho, quando você pergunta o que significa esse nome, a pessoa não sabe, porque ela viu, achou bonito, viu um jogador de futebol, viu numa novela, né? Não sei, na moda, os jovens todos estão usando, então aí colocou o nome no filho e não sabe o que significa. Eles, no entanto, na Bíblia, ninguém colocava nome à toa nos outros. Eles enfatizam, no caso de Jesus, várias coisas sobre Jesus. Nomes são significados que vão mostrando o papel, a missão de Jesus, a sua natureza e seu compromisso também. Como, por exemplo, Rosa de Saron, né? E Lírio dos Vales, como está lá em Cânticos de Salomão 2, verso 1, né? Enfatizam a beleza do nosso Salvador. Nomes como Leão da tribo de Judá em Apocalipse 5,5, ou Príncipe dos Reis da Terra, Apocalipse 1,5. Né? Eles nos lembram a autoridade, o poder deste rei, né, que nós chamamos Rei Jesus. Outros nomes como Filho de Davi, como se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 1, Raiz de Davi, Apocalipse 22, versículo 16, Cabeça, né, como está lá em Colossenses 2,19, Esposo, como está em Mateus 9,15, mostram a sua relação com a igreja, tanto no Antigo como no Novo Testamento. São afirmações assim que ilustram, né, esses nomes dados a Jesus, uma relação
dele com a sua igreja, né? Ah, eu não quero mais a igreja eu posso ficar em casa e tal. Então você não estudou a Bíblia. Existem também nomes que falam da humilhação do Salvador, tais como raiz de uma terra seca, né? Isaías 53, versículo 12. E outros que falam da sua exaltação, como o Senhor da Glória, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Existem nomes também dados a Jesus que falam da sua divindade, imagem do Deus invisível, Colossenses 1, 15. Ou então, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, que está lá em Isaías 9, 6. Também, verbo, como está em João capítulo 1, versículo 1, Alfa e Ômega, que está em Apocalipse 1, 8, e outros nomes enfatizam a sua própria humanidade, né? Como ser humano. Em Colossenses 1, 15 fala do primogênito. Em Apocalipse 1, verso 5 fala do primogênito dos mortos, né? E Mateus 21, verso 9 fala do Jesus como filho de Davi, né? Muitos dos nomes, né, do nosso Senhor descreve também a sua obra, né, o seu ministério, como por exemplo, Cordeiro de Deus, né, João capítulo 1, versículo 29, Príncipe da Paz, né, Isaías capítulo 9, versículo 6, Pastor, João capítulo 10, versículo 11, e guia, né, Mateus capítulo 2, versículo 6. Alguns nomes atribuídos a Jesus também enfatizam que ele é para nós em sua própria obra, né? O que ele se representa para nós. Sol da justiça, por exemplo, né? Malaquias capítulo 4, verso 2, né? Mensageiro do pacto, né? Malaquias 3, 1. O caminho, a verdade e a vida, né? João capítulo 14, versículo 6. O pão da vida, João capítulo 6, versículo 48. E a fiel testemunha, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Essas afirmações, elas reforçam, né, então, desses nomes, reforçam o papel e a obra de Jesus neste mundo ou diante da eternidade. Nós aprendemos que a partir desses nomes que Jesus dado a Jesus, que ele é eterno, todo-poderoso, e imutavelmente fiel e todo-glorioso, que ele vê, conhece e governa sobre todas as coisas. O que ele é, Deus, também é bem forte, né? Aparece várias vezes nesses nomes, enfatizando a pessoa de Jesus como Deus, que se manifestou em carne, né? João mesmo fala na sua carta, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e verdade, fala em 1 João nas duas cartas, né? Tanto na carta quanto no Evangelho também faz essa afirmação. Essa é a razão pela qual eles são uma parte importante na revelação divina sobre Cristo para nós. Por isso é importante estudar sobre o nome de Jesus ou os nomes dados ao Senhor Jesus. Em cada um de seus nomes, vemos que ele tem um nome que é sobre todo nome, né? Que Filipenses 2, verso 9. Através dos seus nomes aprendemos que não existe outro Salvador. E somos assim encorajados a colocar nossa fé e confiar nele somente, né? Dessa forma, nós que conhecemos seus nomes, achamos-lo totalmente amável, o mais distinguido entre 10.000, e aprendemos a dizer dele: tal é o meu amado e tal o meu amigo. Cânticos 5:16. Bom, então nós concluímos aqui, olha só, não foi rapidinho, né? 30 minutos, né? Para falar desse nome que é acima de todo nome, né? Então, nós vimos sobre a natureza completa de Jesus essa semana, vimos sobre a natureza fraca de Jesus, vimos sobre o Cristo sem pecado, o nome que está acima de todo nome e o nome Emanuel, né? Nós vimos esta semana esses pontos importantes a respeito da pessoa de Jesus. Então o estudante vai assistir o vídeo depois, vai pegar suas anotações, né, e fazer um apanhado, né, da sua compreensão sobre a pessoa de Cristo, né, que é uma pessoa inconfundível, né, e que é relevante para nós, porque há muitas vozes nesse mundo, né,
E muitas dessas vozes buscam confundir você sobre a natureza real do Senhor Jesus, né? E muitas pessoas até mesmo chegam a ficar em dúvida. Assim, pessoas que ficam assim em dúvida, mas por quê, como é que pode? Mas ficam em dúvida por quê? Porque muitas vezes não se aprofundam, né? Não mergulham mais profundamente no estudo da palavra de Deus, e aí ficam muitas vezes sem conteúdo, né? Ficam muitas vezes à mercê do que as pessoas dizem aí na rede, na internet, na televisão, ou aí às vezes um pregador apaixonado fala coisas que aparentemente sejam verdadeiras, mas que vão acabar sendo refutadas, né? Refutadas. É importante depois a gente estudar, a gente vai ver isso depois, que há um estudo próprio sobre as mensagens do reino de Deus que Jesus utilizou, né? Ele utilizou de uma forma bastante inteligente as mensagens do reino de Deus. Depois as parábolas do reino, né? Existem parábolas específicas que Jesus utilizou para dar aos seus discípulos o conhecimento a respeito do que significa o reino de Deus, né? Que significa este reino entre nós. É preciso que eu e você tenhamos assim bastante nitidez a respeito dessa realidade, né? Para que não caiamos em confusão. Então eu quero que você faça, por favor, descreva e mande para mim, né, um apanhado desses vídeos que vão para você, e depois você vai receber o material que vai servir de apostila para que você trabalhe esse conteúdo de modo mais efetivo. Nessa apostila também vai ter alguma coisa importante para o seu conhecimento. Quero destacar também que nós vamos entrar agora numa outra fase, né, agora no mês de setembro, onde nós vamos ter algum estudo sobre hermenêutica e liderança, né? Hermenêutica e liderança, que vai ser muito precioso para você. Mas nós vamos nos deter mais em hermenêutica, porque hermenêutica é o quê? É uma análise crítica da história, uma interpretação, né? Interpretação. E é importante que você entenda bastante sobre o que é interpretação, né? Para que não haja assim, nenhum tipo de dificuldade para você analisar com exatidão a palavra de Deus, né? Eu quero, antes de encerrar hoje, né, destacar aqui para você alguns pontos importantes, que eles são importantes na minha maneira de ver, para o seu conhecimento. Porque uma das coisas que aconteceu na igreja primitiva, logo no seu começo, foram as centenas, as inúmeras tentativas, já falamos sobre isso daqui, de tentar fazer as pessoas ficarem confundidas a respeito da pessoa de Jesus, né? Então, é realmente difícil, porque as pessoas trabalharam com muita sutileza, né, a construção ou a desconstrução, né, da pessoa de Cristo, imaginando que ele não era Deus, que ele só era homem, ou que ele era um Deus dentro de um corpo humano, ou que era apenas uma espécie assim de marionete, o corpo, né, que não era Deus, era só um sábio. Mas tudo isso daí é porque é realmente muito complexo para as pessoas entender que Deus se encarnou. Era somente essa dificuldade. Ninguém conseguia admitir que um ser tão perfeito viesse viver nessa natureza imperfeita nossa, né? Essa natureza tão cheia de dificuldades. Mas deixa eu falar aqui rapidamente para você, esse conceito a respeito da pessoa de Cristo, que envolve essas duas realidades, a natureza e a própria pessoa, né? E que criou tantos embaraços para a igreja no começo, e até hoje ainda traz muitas dificuldades. Por quê? Porque são duas naturezas que estão convivendo numa mesma pessoa, uma unipersonalidade de Cristo, né? E que essa natureza conviveu entre nós, e não eram duas naturezas, era uma única natureza, né? Então muita gente apresenta dificuldade de compreender essa união, né, entre essas duas naturezas, humana e espiritual de Jesus, no meio de nós. Então,
existem efeitos dessas duas naturezas, tanto a natureza humana quanto divina de Cristo, que são revelados em uma única pessoa, né? E havia uma tríplice comunicação, né? Havia uma comunicação chamada comunicação das propriedades, ou mais usado na era da igreja como communicatio idiomatum, né? É uma palavra que quer dizer exatamente isso que eu acabei de falar, né? Comunicação de propriedade, que significa as propriedades de ambas as naturezas, humana e de vida, passaram a ser propriedades da pessoa de Cristo e, portanto, não atribuídas a uma pessoa humana, mas a uma capacidade que Deus deu ao Filho dele de viver entre nós, né? Existe um outro documento, né, que fala da uma communicatio apostolematum, né, ou operation, quer dizer, comunicação da obra consumada, né, que é uma forma de se manifestar o entendimento sobre a pessoa de Cristo. Nessa base daqui nós temos uma causa eficiente, né, da obra redentora de Cristo e o sujeito pessoal único, indivisível, que caracteriza a própria pessoa de Jesus. Pode parecer confuso o que eu estou falando, mas não é. É uma palavra que quer dizer que, mesmo acontecendo aquelas realidades, não havia um momento assim, Jesus agora vai agir como Deus, não, agora Jesus vai agir como homem. Não, Jesus agora não é mais Deus, agora é só homem. Não é só homem, agora é só Deus. Não existiu isso. Essas argumentações são falaciosas. São argumentações, às vezes, assim, que levam você mais à dúvida do que propriamente à luz, né? Jesus, ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem, porque há aquelas marcas que estão nas mãos de Jesus, as marcas de todos os ferimentos. Se você ler com atenção o livro de Apocalipse, você vai deduzir claramente que essas marcas jamais sairão do corpo de Cristo glorificado, ficarão como testemunho para a eternidade. Por isso que Paulo escreve dizendo assim: esse é um nome que é acima de todo nome, e que se vão se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra, né? Todos vão se curvar, porque essas marcas vão silenciar. Também vai dizer que cada uma das duas naturezas, na sua própria energia, ou seja, eficácia, capacidade de operação, era muito especial. E não obstante, o resultado da forma de uma unidade indivisível, porquanto é obra realizada por uma única pessoa. Essa é uma natureza bastante complexa para o nosso entendimento, mas você vai aprendendo ao longo do tempo a importância de compreender esse Deus-homem chamado Jesus. Por isso é importante, imprescindível, construir bastante intimidade com Jesus para ir aprendendo e decifrando desse mistério, tá certo? Desse mistério. E existem muitas igrejas, né, que têm doutrinas diferentes sobre esse mesmo conhecimento da natureza de Jesus, né? Por exemplo, você encontra pessoas que muito vinculadas à política, né? Mais assim agressivos, né? Quando você crê em Cristo, ele crê em Cristo, mas não crê em Cristo assim, um Cristo como Deus tão poderoso, ele vê um Deus poderoso assim distante, né? Isso aqui é em Cristo humano, né? Como eu falei outro dia, que aconteceu com o pastor Ricardo Gondim, né? Que continua acreditando em Cristo, mas não acredita no poder de Deus, né? Ele acredita que o poder de Deus não está em operação, né? Bom, e existem muitas igrejas que objetam-se, né, ou têm divergências entre si. A doutrina também da quinosis, né, que é uma doutrina que quinosis é uma palavra empregada dentro da teologia. Você vai ver isso mais adiante, né? E você vai perceber que vai falar muito assim da questão da humilhação, da humanidade, do conhecimento, dos atributos, coisas básicas que você está estudando. Bom, vamos ficar por aqui. Eu dei aqui uma degustação de coisas que ainda vão acontecer, né? Mas o nosso importante que hoje é haver falado sobre o nome que é sobre todo nome e também falado sobre o nome Emmanuel. Vamos abrir então agora espaço para as perguntas, né? Você pode fazer a sua pergunta agora e nós vamos estar procurando aqui resolver dentro do possível